E sejam todos bem-vindos ao Parada Sobrenatural. Aqui, as suas histórias ganham voz. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, porque toda segunda, quarta e sexta tem conteúdo novo no canal. E lembrando que se vocês também desejam enviar seus conteúdos, enviar os seus relatos, aqui na descrição já está detalhado como deve ser feito. Então, vamos para mais um conteúdo. Hoje, gente, temos 3 relatos e o primeiro relato é da Adriana. Meu nome é Adriana, tenho 41 anos, moro em Campinas e trabalhei como enfermeira por 12 anos em um hospital de porte médio. Eu amava o que fazia. Não vou romantizar, o trabalho no hospital público é pesado. Plantão de 12 horas, equipe reduzida, estrutura precária, paciente que chega grave demais e a gente vê coisa que não esquece. Eu amava o momento que o paciente abriu o olho depois de dias sedado. Amava quando a família entrava no quarto e encontrava melhor do que esperava. Amava aquela sensação de ter feito algo que importava de verdade. Eu trabalhava no 3º andar, uma clínica médica geral. Casos de internação variados, pneumonia, insuficiência cardíaca, pós-operatório, esse tipo de coisa. O turno que eu pegava era o turno noturno, das 19 horas às 7 da manhã. Eu sei que para a maioria isso soa difícil. Eu sempre fui do turno da noite, dormia de dia sem problema, gostava da quietude do plantão noturno e a equipe menor e mais unida. O 3º andar tinha 16 quartos e tinha o quarto 8. E hoje eu vou contar sobre o quarto 8. O quarto aparentemente normal. 2 leitos, janela pequena, banheiro compartilhado, tudo igual aos outros do andar. Mas entre a equipe tinha uma fama. Não era nada oficial, ninguém falava abertamente. Era mais um conhecimento silencioso que ia passando de plantão em plantão. O quarto 8 tinha uma taxa de óbito acima da média. Não era absurda, não era algo que os números oficiais destacassem, mas quem trabalhava lá sabia. Paciente que entrava no quarto 8 em estado grave raramente saía. Eu sempre fui cética sobre isso. Falava para as colegas mais novas que era coincidência, que a gente tendia a lembrar dos casos que marcavam e esquecer do resto. Mas lá no fundo, eu evitava o quarto 8 quando dava. Em março de 2019, um senhor de 78 anos foi internado no leito A do quarto 8. Eu vou chamar de seu Arthur. O seu Arthur tinha entrado com pneumonia severa, mas estava estável. Comunicativo, bem-humorado, daqueles pacientes que animam a andar. Ele chamava todas as enfermeiras de minha filha. Perguntava dos filhos da gente como se fosse parente. Na primeira semana, foi tudo bem. Na segunda semana, começou a piorar. Nada que os exames explicassem claramente. Os médicos ajustaram a medicação, fizeram exames, tudo dentro do protocolo, mas seu Arthur piorava. E foi nessa segunda semana que eu comecei a ver. A primeira vez foi uma quarta-feira, perto de 1 da manhã. O andar estava quieto, quando eu estava no posto de enfermagem fazendo anotações do prontuário, quando eu levantei o olhar para o corredor. No corredor, em frente ao quarto 8, havia uma figura. Minha primeira reação foi pensar. Era um paciente. Às vezes eles levantam de madrugada e ficam desorientados andando pelo corredor. Mas a figura estava parada, completamente parada, no meio do corredor, em frente para o quarto 8. Eu me levantei para verificar e quando eu me levantei, a figura desapareceu. Não andou, não virou, simplesmente não estava mais lá. Eu fui até o corredor, olhei para os 2 lados e nada. Entrei no quarto 8 para verificar os pacientes e seu Arthur dormia. E o leito B estava vazio naquela semana. Voltei para o posto, fiquei olhando para o corredor por um tempo e nada. Eu anotei no meu caderno pessoal, que sempre carregava no plantão. Em uma linha só, escrevi: vi algo no corredor, provavelmente cansaço. Na semana seguinte, a figura voltou. Dessa vez, eu estava saindo no banheiro do andar, que ficava no meio do corredor.
e quando abri a porta, ela estava lá. A uns 3 metros de mim, alta, escura, sem forma definida no rosto, mas com contorno de pessoa, parada, de frente para o quarto 8. Eu fiquei paralisada na porta do banheiro por alguns segundos. Então, ela se virou. Não devagar, de uma vez só, como soubesse que eu estava olhando. Eu entrei de volta no banheiro e fechei a porta. Fiquei lá dentro por uns 5 minutos, coração disparado, esperando. E quando abri de novo, o corredor estava vazio. Eu fui direto para a colega de plantão, a Patrícia, e disse: Pati, você viu alguém no corredor agora? E ela disse que não. Perguntou o que tinha acontecido. E eu disse que achei que tinha visto um paciente andando. Eu não contei a verdade. O seu Arthur morreu numa sexta-feira, de madrugada, perto das 3 da manhã. A oxigenação caiu, ele não respondeu à intervenção e foi embora rápido, sem sofrimento, graças a Deus. A família foi chamada e eu fiquei com ele até o momento da família chegar. Peguei na mão dele enquanto esperava. Eu faço isso sempre, é um compromisso meu, porque no meu plantão ninguém vai embora sozinho. E depois do seu Arthur, o quarto 8 ficou vazio por alguns dias e a figura parou de aparecer. Eu respirei aliviada, pensei, era cansaço, era a tensão de acompanhar um paciente grave e a mente cria peças. Mas 3 semanas depois, uma senhora de 71 anos foi internada no leito A do quarto 8. Eu vou chamar ela de Dona Elza. Dona Elza tinha entrado com descompensação cardíaca. Um estado preocupante, mas não crítico. Os médicos estimavam uns 10 dias de internação. Na primeira noite dela do quarto 8, a figura voltou. E dessa vez, eu não estava sozinha. Eu e a técnica de enfermagem, a Simone, estávamos no posto quando as duas levantamos o olhar para o corredor ao mesmo tempo. A Simone segurou no meu braço e eu senti a mão dela apertar. A figura estava lá, no mesmo lugar de sempre, em frente ao quarto 8. A gente ficou olhando por uns 3 segundos. A figura entrou no quarto, atravessou a porta fechada e entrou. Simone soltou meu braço e disse em voz alta: Adriana, o que foi isso? Eu não respondi. Me levantei, fui até o quarto 8, abri a porta e a Dona Elza dormia tranquila. E o leito B estava vazio. O quarto estava um frio que não tinha explicação, porque o ar-condicionado estava desligado. Eu saí, fechei a porta e fui direto para Simone. A gente ficou em silêncio por um longo tempo e depois ela disse: Adriana, não é a primeira vez, né? Eu disse que não. Ela disse: para mim também não. Dona Elza morreu 4 dias depois, mais rápido que os médicos esperavam. Depois da Dona Elza, eu não conseguia fingir que estava bem. Eu chegava do plantão com um peso no peito, ficava um turno inteiro evitando olhar para o corredor e quando eu precisava passar na frente do quarto 8, eu acelerava. A Simone também estava igual. A gente começou a se apoiar, conversávamos entre os atendimentos, trocávamos olhar quando algo parecia estranho, mas nunca deixávamos de ir ao quarto 8 sozinha. A Simone foi quem falou para mim sobre a pastora Rosângela. A pastora frequentava o hospital como voluntária, visitava os pacientes que não tinham família, levava a palavra de conforto, orava com quem queria, era conhecida e respeitada por toda a equipe, mesmo pelas que não eram evangélicas. Eu nunca tinha sido de igreja, mas naquele ponto eu precisava conversar com alguém que entendesse algo além do que a medicina explicava. E no intervalo de plantão, eu fui atrás da pastora Rosângela. Encontrei ela no quarto andar, saindo de uma visita. Eu me apresentei e disse: Pastora, eu preciso conversar com a senhora sobre o 3º andar. Ela me olhou no olho por um segundo e disse: o quarto 8, né? Não era uma pergunta. Eu parei e ela disse: não é de hoje que eu ouço falar sobre esse quarto. A gente foi para uma salinha reservada. Eu contei tudo. A figura, as mortes, o frio e o que eu e a Simone tínhamos visto. A pastora me ouviu com atenção total
E quando eu terminei, ela disse: Adriana, o hospital é lugar de fronteira. A Bíblia fala que há anjos que acompanham a passagem. E nem sempre o que você vê é coisa ruim. Às vezes, é uma simples presença do invisível que a gente não foi ensinada a reconhecer. Mas tem casos em que o que fica naquele espaço não deveria ficar, que não foi embora junto com quem partiu. E aí, precisa de oração, de autoridade espiritual declarada sobre aquele lugar. Ela pediu permissão para entrar no quarto 8 naquela noite, e o quarto 8 estava vazio naquele momento. Eu acompanhei, entramos juntas. O frio estava lá, mesmo sem o ar-condicionado ligado. A pastora Rosângela ficou no meio do quarto, fechou os olhos e começou a orar em voz alta. Era uma oração de autoridade, declarando o senhorio de Cristo sobre aquele espaço, ordenando que toda presença que não fosse de Deus saísse e pedindo proteção por cada pessoa que entrasse naquele quarto. Eu fiquei ao lado dela, com os olhos fechados, em silêncio, e em algum momento durante a oração, o frio foi embora. Gradualmente, como se alguém tivesse aumentando a temperatura aos poucos. E quando a pastora terminou, ela abriu os olhos e disse: pronto. Eu olhei para o quarto, era o mesmo quarto, os mesmos móveis, as mesmas paredes, mas parecia diferente. Parecia leve, eu sentia mais leve. Nos meses seguintes, o quarto 8 mudou. A figura nunca mais apareceu no corredor. O frio inexplicável sumiu. E a taxa de óbito do quarto 8 foi se igualando a todos os outros do andar. Eu não tenho como provar cientificamente. Não tenho como pegar um gráfico e mostrar. Mas eu estava lá. Eu vi. A pastora Rosângela voltou ao quarto 8 por mais 2 vezes nos últimos meses, por iniciativa própria. Disse que queria manter o quarto limpo, e eu fui junto com ela todas as vezes. Me tornei evangélica 1 ano depois, não por medo, mas por convicção, porque o que eu vivi naquele hospital me mostrou que existe algo além do que a ciência alcança, e eu queria estar do lado certo. Hoje, eu não trabalho mais no mesmo hospital. Mudei de cidade, mudei de emprego, mas levo essa história comigo. Levo o seu Arthur, a dona Elza e todos os outros que eu acompanhei naquele andar. Eu aprendi que cuidar de paciente não é só cuidar do corpo, é respeitar o mistério que está além, porque o hospital não é só lugar de doença, é lugar de passagem, e passagem precisa de respeito. Muito obrigada por ler meu relato, acompanhe o canal de vocês e amo. Sucesso sempre. Adriana, muito obrigada por compartilhar a sua história. E a sua história me fez lembrar muito da minha avó. Minha avó, ela faleceu e antes dela falecer um pouquinho, quando ela estava no hospital, ela dizia que o meu avô estava chegando para buscar ela. Então eu acredito sim que anjos vêm buscar, vêm fazer com que a passagem seja mais clara, mais limpa e mais tranquila. E acredito sim que ele veio buscar ela, e eu tenho certeza que os dois passaram uma passagem linda e que algum dia todos nós iremos nos encontrar. E vamos pro segundo relato, né, gente? O segundo relato é do Marcos, e ele também já começa direto. Oi, me chamo Marcos, tenho 45 anos, moro em São Paulo e trabalhei como porteiro noturno por 8 anos. Entrei nessa profissão por necessidade, porque tinha perdido o emprego anterior, tinha uma família para sustentar e a vaga de porteiro noturno num edifício residencial de classe média no bairro do Paraíso apareceu na hora certa. Não era o emprego dos meus sonhos, mas era honesto, estável e a minha família precisava. O edifício das Camélias tinha 14 andares, 42 apartamentos e uma média de 80 pessoas morando lá. Família de classe média, a maioria trabalhadores, alguns aposentados e alguns casais jovens. O prédio era tranquilo, síndico rigoroso, mas justo. Os moradores educados, em sua maior parte. O meu turno era das 22 horas às 6 da manhã. Quando você trabalha de madrugada no prédio residencial, a rotina é bem definida. Das 10 à meia-noite, ainda tem movimento. Morador chegando de restaurante, jovem voltando da balada e cachorro saindo para passear
tarde da noite com o dono. Da meia-noite às 2, vai esfriando. O movimento diminui, os moradores param de chamar os elevadores com tanta frequência e das 2 em diante, silêncio total. Você, a portaria, as câmeras e o barulho do ventilador. E eu aprendi a ocupar esse tempo. A Lia fazia palavras cruzadas, tomava café muito forte e às vezes cochilava por uns 15 minutos na cadeira, uma arte que porteiro noturno desenvolve com o tempo. No 5º ano de trabalho, em 2016, um apartamento do 8º andar ficou vazio. A moradora tinha se mudado. O apartamento, à venda. Coisa comum, rotina de prédio. Mas foi a partir daí que as coisas começaram a acontecer. A primeira vez foi em uma terça-feira. Eram exatamente 3 da manhã. Eu sei o horário porque tinha acabado de olhar no relógio. Eu ouvi a porta de vidro do lobby se abrir. Eu levantei o olhar do livro e uma mulher entrou. Aparentava uns 60 anos, cabelos grisalhos, bem arrumados, vestido escuro, comprido e carregava uma bolsa pequena no braço. Ela atravessou o lobby sem olhar para mim e foi direto para o elevador. Apertou o botão, entrou quando abriu e foi embora. Eu fiquei olhando. Era incomum, mas não impossível. Morador que volta tarde e não quis interagir com o porteiro. Acontece. Mas alguma coisa me incomodou. Eu não a reconhecia. Em 5 anos de prédio, conhecia todo mundo. Não necessariamente pelo nome, mas pelo rosto. Sabia quem morava em qual andar, sabia os horários dos moradores, sabia quem tinha cachorro, quem tinha filho pequeno. E aquela mulher eu nunca tinha visto. Eu fui verificar no sistema de câmeras e quando voltei à gravação, a mulher entrava pela porta, atravessava o lobby, entrava no elevador, mas no elevador ela não apertou nenhum andar. Eu ampliei a imagem, assisti 3 vezes. Ela entrou no elevador, ficou parada sem apertar no botão. O elevador subiu sem ela apertar em nada. Eu fui verificar o andar que ela tinha subido. E era o 8º andar. O apartamento vazio. Eu fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Depois, peguei o rádio e chamei o colega que fazia ronda no prédio. Paulo, dá uma passadinha para mim no 8º andar. E o Paulo foi. Voltou uns 10 minutos depois e disse, Marcos, não tem ninguém. O corredor vazio, tudo fechado. E eu não disse nada. Anotei no caderno. Mulher desconhecida, 3 horas da manhã, 8º andar, verificar com o síndico. Na semana seguinte, na mesma hora, ela voltou. Durante 6 meses, toda madrugada de terça-feira, às 3 da manhã, em ponto, aquela mulher entrava no lobby. Sempre igual, com o mesmo vestido, mesma bolsa, mesmo jeito de andar e sem olhar para mim. Sempre o elevador indo para o 8º andar, sem ela apertar em nada. Nunca descia, ficava esperando e o elevador do 8º andar não descia por horas. Eu conversei com o síndico, descrevi a mulher, ele franziu a testa e disse que não conhecia ninguém com aquela descrição morando no prédio. Ele mandou registrar a ocorrência. Eu registrava, toda terça-feira. Conversei com outros porteiros no turno diurno e ninguém tinha visto aquela mulher. Só eu ouvia, nas madrugadas de terça, só às 3 da manhã. E num determinado momento, eu resolvi agir diferente. Quando ela entrou no lobby naquela terça-feira, eu me levantei da portaria e fui até ela. E disse, boa noite, senhora. Posso te ajudar? Ela parou, virou o rosto levemente em minha direção, não o suficiente para eu ver o rosto dela de frente, só de perfil, e disse com uma voz bem baixa, sem emoção. Eu moro aqui. Entrou no elevador e subiu direto pro 8º andar. E eu fiquei parado no meio do lobby. A voz dela tinha soado distante, como se viesse de longe, como quando você ouve alguém falar em um cômodo fechado, com um som de eco. E naquela noite, eu não dormi no intervalo. Fiquei olhando para as câmeras até às 6 da manhã, e ela não desceu. Na semana seguinte, numa tarde antes do meu plantão começar, eu fui pro prédio mais cedo e
pedi para o síndico me deixar ver a lista de moradores antigos do apartamento 82 do 8º andar. Ele achou estranha a pergunta, mas me ajudou. O apartamento tinha os 3 moradores nos últimos 10 anos. E quando ele chegou no segundo nome da lista, eu parei. Uma senhora de 61 anos tinha morado no apartamento por 11 anos. Ela tinha falecido dentro do apartamento de causas naturais, em 2013, uns 3 anos antes de eu começar a vê-la no lobby. O síndico me mostrou uma foto antiga do condomínio de uma festa junina anos atrás. E ela estava lá, na foto. Vestido escuro, cabelos grisalhos bem arrumados, bolsa pequena no braço, e eu precisei me sentar. Eu não voltei para o trabalho naquela semana. Liguei de atestado, fiquei em casa e não conseguia dormir. Minha esposa Conceição percebeu que algo estava errado e eu contei tudo. Conceição era evangélica desde a adolescência. Ela que decidiu se batizar. Não foi imposto pelos pais. Ela é uma mulher de fé sólida. E quando eu terminei, ela não duvidou. Não disse que era da minha imaginação. Ela simplesmente disse: Marcos, essa mulher está presa. Ela não sabe que foi embora. E você precisa ajudá-la a resolver isso. Conceição me levou até o pastor Elias, que é o líder da nossa congregação. O pastor Elias é um homem muito experiente, de uns 58 anos, com décadas de ministério e muita vivência em situações que iam muito além do comum. Eu contei a história toda e no final ele disse: Marcos, na Bíblia diz que os mortos não voltam para se comunicar com os vivos. Que o que você está vendo pode ser uma manifestação demoníaca usando a imagem de uma mulher para criar um vínculo com este lugar. Ou pode ser que a alma ficou presa por alguma razão que não entendemos completamente. E de qualquer forma, o que precisa acontecer é uma oração declarando paz sobre aquele espaço. Ele me perguntou se eu conseguia levar ele até o prédio. Eu conversei com o síndico, expliquei que era meu pastor e queria fazer uma oração no apartamento 82. O síndico, claramente cético, respeitava e deu a autorização. Na terça-feira seguinte, antes do meu plantão, o pastor Elias entrou comigo no prédio das Camélias, a gente subiu para o 8º andar, o síndico nos acompanhou com a chave do apartamento vazio. E quando o pastor entrou no apartamento, ele ficou em silêncio por alguns momentos. E depois disse bem baixinho: tem presença aqui. Ele orou por quase 1 hora. Uma oração de autoridade, declarando que aquele espaço pertencia ao reino de Deus, ordenando que toda presença que não fosse de paz e luz saísse dali, pedindo libertação, descanso em nome de Jesus. E quando ele terminou, ficamos em silêncio por alguns momentos e fomos embora. Naquela madrugada, eu assumi o plantão normalmente. Às 3 da manhã chegou, eu olhei para o lobby e nada. A porta do vidro não se abriu, ela não veio. Ela nunca mais voltou. Nas semanas seguintes, nas terças-feiras de madrugada, eu ficava olhando para o lobby às 3 da manhã e nada, só o reflexo das luzes no vidro. Trabalhei por mais 3 anos no edifício Camélia depois disso. E nunca mais vi nada de estranho. O apartamento 82 foi vendido, uma família jovem se mudou, criança no corredor, um barulho bom, vida nova naquele espaço. E eu ficava feliz quando ouvia. Eu pedi demissão em 2019 por outro motivo, por uma oportunidade de emprego diurno melhor. Não saí por medo, saí para crescer. Mas aqueles 6 meses de terça-feira de madrugada nunca saíram da minha memória. Entendi que lugares guardam energia e que às vezes alguém vai embora do corpo, mas não vai embora do lugar. Não sei explicar teologicamente com precisão o que era aquilo. O pastor Elias tem a visão dele. Eu tenho as minhas dúvidas e as minhas certezas, mas de uma coisa eu sei: ela parou de vir depois da oração. E isso para mim é o suficiente. E se você trabalha de madrugada, vê alguma coisa que não deveria, não ignore, busque ajuda, porque às vezes o que você vê no escuro não é o seu cansaço, é real.
Eu também não tenho muita propriedade para falar sobre esse assunto, mas eu gosto muito de ler, gosto muito de trocar ideias, e alguns amigos que são espíritas, eles dizem que algumas almas ficam presas aqui na Terra e que realmente precisa de oração, precisa de orientação, precisa de encaminhamento para que eles sigam o seu caminho. Já coloquem aqui nos comentários o que é que vocês acham sobre isso, mas eu acredito sim que a oração tem poder e tem o poder do livramento, então continuem orando. E por fim, e não menos importante, temos o último relato, que é o da Sandra. Oi, meu nome é Sandra, tenho 49 anos, moro em Uberlândia e essa história começa muito antes de eu nascer. Cresci numa cidade pequena no interior de Minas Gerais, numa casa de 2 quartos que meu avô tinha construído há 60 anos. Uma casa simples, quintal grande, árvore de manga no fundo. Minha infância foi boa, mas a casa sempre me deu uma sensação estranha. Não consigo descrever com precisão. Era como uma friagem que vinha do nada, uma inquietação sem motivo nos cômodos do fundo. Eu nunca falei isso pra ninguém, porque criança não sabe nomear essas coisas. A gente só sente e carrega. Saí de casa aos 18 anos para estudar em Uberlândia. Me formei em contabilidade, casei, tive 2 filhos e construí uma vida boa. Minha mãe ficou na casa desde a infância até o fim. Nunca quis se mudar. Dizia que a casa era dela e que só ia sair quando Deus a chamasse. E foi exatamente o que aconteceu. Ela faleceu em janeiro de 2022, aos 79 anos. Uma morte tranquila, no sono, como ela sempre pediu. A casa ficou para mim, a única herdeira. Eu precisei ir até lá, organizar tudo, decidir o que fazer. E fui sozinha. Meu marido ficou com os meus filhos. Cheguei numa sexta-feira à tarde e quando abri o portão e entrei no quintal, o primeiro pensamento foi: eu não quero estar aqui. Não era de tristeza, de luto, era outra coisa. Aquela mesma sensação de criança, mas de forma ampliada. Eu respirei fundo e entrei. A casa estava como a minha mãe havia deixado. Tudo no lugar, limpa, organizada. Ela era assim até o fim. Eu fiz um tour pelos cômodos. Sala, cozinha, banheiro, os 2 quartos, tudo igual à minha memória, mas menor, como sempre acontece quando a gente volta para o lugar da infância. Decidi dormir no meu antigo quarto. Arrumei a cama com o lençol limpo que encontrei no armário e naquela primeira noite eu acordei às 2 da manhã. Não com um barulho, mas com um silêncio. Um silêncio muito específico. O tipo de silêncio que faz perceber que algo parou. E eu fiquei deitada, escutando. Então ouvi um rangido vindo no quarto da minha mãe, um rangido do assoalho de madeira. Aquele som específico que eu conhecia desde criança. Aquele som que minha mãe fazia toda vez que levantava de madrugada para ir ao banheiro. E eu conhecia esse som de cor. Eu estava ouvindo ele até agora. Levantei devagar, fui até a porta do quarto da minha mãe e fiquei parada do lado de fora. O rangido parou. Abri a porta, o quarto vazio, cama arrumada, janela fechada. Eu fui ao banheiro e voltei para o meu quarto. Na manhã seguinte, estava convencida que era do luto, que a minha mente estava processando a ausência dela e criando sons conhecidos. Mas na segunda noite, não era o som. Na segunda noite, eu acordei de novo, dessa vez com o cheiro, o perfume da minha mãe, aquela colônia barata que ela usava há décadas, que eu conhecia desde que era bebê. O cheiro estava no quarto, forte, como se ela tivesse acabado de passar. Eu acendi a luz e nada, mas o cheiro continuava. Eu fiquei sentada na cama por um tempo, com o cheiro da minha mãe no quarto, no escuro, de madrugada, naquela casa sozinha. Então, eu ouvi a voz, baixa, quase um sussurro, mas clara, o suficiente para entender a palavra. A voz era da minha mãe, dizendo: Sandra, o quarto dos fundos
embaixo do assoalho. Eu parei de respirar e repeti mentalmente as palavras: quarto dos fundos, embaixo do assoalho. O quarto dos fundos era um cômodo pequeno, que minha mãe usava como depósito. Caixa velha, móvel antigo. Eu nunca gostei daquele quarto. Era o cômodo onde a sensação estranha era mais forte quando eu era criança. E quando eu entrei naquela noite, eu fiquei deitada até o sol nascer, com o coração acelerado, esperando o dia clarear para ter coragem de fazer o que eu sabia que precisava fazer. E de manhã, fui até o quarto dos fundos. Abri a porta e o cheiro estava lá, mais forte do que nos outros cômodos. Comecei a retirar as caixas, tirar os móveis do lugar. Trabalhei por quase 2 horas. E quando eu retirei o último móvel, um armário antigo, pesado, eu vi uma tábua do assoalho diferente das outras, mais nova, colocada depois, claramente. Com as mãos tremendo, eu me abaixei e puxei a tábua. Embaixo havia uma cavidade pequena na terra, e dentro da cavidade, um embrulho de pano escuro, velho, ressecado, mas inteiro. Eu não toquei no embrulho, fechei o assoalho, saí do quarto e liguei para o pastor Renato. O pastor Renato era líder da congregação que eu frequentava em Uberlândia, e eu contei tudo pelo telefone. A voz da minha mãe, o quarto dos fundos, o embrulho. Ele ouviu e disse: Sandra, não toque, eu vou até você. E ele veio, no mesmo dia, 4 horas de viagem sem reclamar. E quando chegou, eu levei ele até o quarto dos fundos. Ele abriu o assoalho, olhou para o embrulho sem tocar e ficou em silêncio por um tempo. E depois disse: isso foi colocado há muito tempo, décadas provavelmente. Alguém que entrou nessa casa em algum momento e colocou isso embaixo do assoalho, com intenção de perturbação sobre a família que morava aqui. E ele olhou e me perguntou: a sua mãe sabia que isso estava aqui? E eu pensei e lembrei de algo que tinha esquecido. Quando eu tinha uns 12 anos, a minha mãe teve uma briga feia com a vizinha. Eu nunca soube o motivo exato, mas a briga foi séria o suficiente para que elas nunca voltarem a se falar. Pouco tempo depois dessa briga, começou a sensação estranha na casa. Eu disse isso para o pastor Renato, ele fechou os olhos por um momento e então disse: a sua mãe provavelmente sabia ou suspeitava, e passou a vida inteira carregando isso, sem saber como resolver ou sem ter coragem de resolver. E continuou: e quando ela foi embora, ela te mandou resolver. E eu chorei. A oração foi longa, o pastor orou sobre aquele espaço, sobre a família, sobre cada geração, quebrou toda a maldição, toda a atadura, toda a intenção ruim que tinha sido colocado naquelas paredes. O embrulho foi destruído no quintal, com oração, e quando a fumaça subiu, o pastor disse: agora a sua mãe pode descansar em paz de verdade. Eu dormi naquela casa por mais 2 noites depois da oração, sem rangido, sem cheiro, sem voz, só o silêncio tranquilo. A casa estava diferente, aquela friagem que eu sentia desde criança tinha ido embora. Os cômodos do fundo que eu sempre evitava, eu conseguia ficar neles sem desconforto. Vendi a casa alguns meses depois. Uma família jovem comprou, os filhos pequenos, cachorro, energia boa. Eu fui entregar a chave pessoalmente e fiquei por um tempinho conversando com eles. E quando eu saí pela última vez e olhei a casa do portão, eu senti paz. Não saudade, não alívio, mas paz. Como quando algo que estava pendente realmente se resolveu. Eu aprendi que lugar guarda história, que intenção ruim colocada no espaço pode contaminar gerações sem que ninguém entenda o porquê. Aprendi que às vezes, quem já foi embora ainda tenta nos proteger, de algum jeito, como pode, de onde está. E que nunca é tarde para limpar o que ficou sujo, seja numa casa, numa família ou dentro da gente. Muito obrigada por ler meu relato, eu sou fã de vocês. E o que eu posso falar com convicção é que tem gente ruim demais nesse mundo, né, gente? Eu não sei de onde vem tanta maldade, de onde vem tanta energia negativa, mas eu tenho a plena certeza
que o que se faz aqui, se paga aqui. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram dos vídeos, deixa aqui nos comentários, curte, comenta, compartilha, porque toda segunda, quarta e sexta tem conteúdo novo no canal. Fiquem com Deus, um beijão e até o nosso próximo encontro.